Pessoal, estou gravando esse vídeo para esclarecer uma dúvida que ficou sobre quantas moléculas tem em tantos mols de uma determinada substância. Bom, sempre que a gente fala de 1 mol de uma determinada substância, a gente está falando de 6,02 vezes 10 na 23 moléculas daquela substância. O mol, lembrem, ele é um kit, ele é um conjunto de moléculas, assim como eu coloquei uns outros exemplos aqui. Se a gente fala de uma dúzia de ovos, a gente logo sabe que é 12 ovos que a gente está falando. Se a gente fala de uma centena de provas, a gente logo sabe que a gente está falando de 100 provas. Se eu falo de 1 mol de moléculas de qualquer substância, eu estou falando de 6,02 vezes 10 elevado na 23 moléculas daquela substância. Mas o que significa esse número tão grande aqui? Ele está escrito em notação científica, justamente porque ele é um número muito grande, senão ficaria um número com 21 zeros depois do 2, do 6,02. Se eu fosse escrever esse número inteiro, ficaria um número gigantesco. Então, ele é escrito em notação científica para facilitar a escrita. Aí vem algumas perguntas. Uma pergunta muito simples do ensino fundamental. Se a pergunta é, quantos ovos tem em 5 dúzias? 5 dúzias equivalem a quantos ovos? Como é que a gente vai calcular? Se eu sei que uma dúzia tem 12 ovos, eu vou fazer 5 vezes 12 e vou achar o resultado 60 ovos, certo? Agora, se a minha pergunta é quantas moléculas há em 5 mols, por que tanta dificuldade? É a mesma coisa que eu calcular as dúzias. Eu vou fazer 5 vezes o número de moléculas que cabe em 1 mol. 5 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Vou pegar aqui na minha calculadora. Ó, na minha calculadora do celular eu escrevi assim, ó. 5 vezes parênteses 6,02 vezes 10. Esse chapéuzinho ali, que é para colocar o expoente, elevado na 23. E aí ele me dá o resultado aqui embaixo, ó. 3,01. Esse númerozão vai significar vezes 10, aquele E elevado na expoente 24. 3,01 vezes 10 elevado na 24. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. 5 mols, então tem 3,01 vezes 10 na 24 moléculas. Mais um exemplo. E se fossem 40 mols, quantas moléculas dá isso? Então, como é que a gente vai fazer? 40 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Vou pegar a calculadora de novo. 40 vezes, parênteses, 6,02 vezes 10. X na Y aqui na minha calculadora para colocar o expoente, elevado na 23. Fecha. E a gente vai ter o resultado. 2,4 vezes 10 elevado na 25. Eu já escrevi aqui, ó. 2,4 vezes 10 elevado na 25. Tranquilo? Entendido como é que se calcula quantas moléculas tem em determinado número de mol?